Inclusive, Israel ampliou os bombardeios nesta terça-feira e atingiu a maior usina nuclear do Irã. Afirmou ter matado o chefe militar iraniano, aliado do líder supremo, o Ali Khamenei. Vamos voltar aqui para o nosso telão para conversar agora com a repórter Miriam Sanger, que está em Israel e vai trazer as informações para a gente. Aliás, Miriam, gostaria que você contasse qual é a situação nesse momento da própria população, do sentimento que toma conta dos cidadãos diante dessa escalada. Bem-vinda ao 3 em 1. Muito obrigada, boa noite aos espectadores também. Foi um dia bastante agitado, com notícias muito importantes, como eu vi vocês comentando antes da minha entrada. A gente começou o dia com um ataque logo pela manhã, às 9 da manhã, um outro mais para o fim do dia. O governo, no momento, ele tem apoio total da população nessa guerra contra o Irã, muito diferente do que acontece em relação a Gaza. A população se comportando super bem, seguindo todas as regras de proteção. A rotina está completamente suspensa por aqui. A gente não tem escolas, universidades funcionando, centros de comércio estão fechados, só supermercados e farmácias abertas. As praias, nós estamos no verão, as praias completamente abandonadas e também os parques, quer dizer, a gente está vivendo dias difíceis nesse sentido, sem contar, claro, com o medo e a tensão dos ataques. A gente teve relatos agora de que o Khamenei ele está escondido num bunker com a família. A gente acompanhou agora nos noticiários esses relatos, e que ele teria passado para a guarda revolucionária o poder de decisão do que fazer com essa guerra. Ao mesmo tempo, a gente vê o Trump direcionando caças e aviões de recarga de combustível, aproximando eles aqui de Israel. Então, isso dá a entender que vai ter uma entrada dos Estados Unidos, provavelmente para conseguir liquidar as usinas atômicas. Quer dizer, a gente tem essa sensação de que a gente está chegando a um desfecho, mas, por outro lado, existe um grande cansaço, porque, apesar de estar um pouco de lado dos noticiários, a guerra em Gaza continua. A gente teve a notícia de soldados que morreram nessas últimas 24 horas e também 2 corpos foram recuperados de reféns nessa última semana. Ainda tem 53 reféns ali, e a gente ainda não tem nenhuma perspectiva do que vai acontecer por aqui. Então, existe uma mistura de tensão e expectativa, e também cansaço e tristeza pela situação não resolvida ainda com Gaza. Espera-se que esse conflito, essa guerra entre Israel e o Irã abra uma perspectiva de solução do conflito com Gaza também. Essa é a sensação aqui do país no momento. Muito obrigado pelas informações, Miriam. A gente conversa mais ao longo dessa edição. Zé Maria Trindade, a Miriam traz uma informação interessante, que é Israel dividido agora em 2 frentes, porque o conflito em Gaza continua, a tentativa de controle daquela área também. E eu digo não controle de ocupação, mas controle para evitar que novos ataques possam acontecer por parte do Hamas, embora ele esteja bastante enfraquecido, enquanto lida também com o envio de mísseis pelo Irã e as estratégias de eliminar as principais lideranças iranianas, entre elas o líder supremo, Ali Khamenei. Como é que você avalia a situação nesse momento? Bem-vindo. Obrigado, muito boa tarde a todos. Olha, o exército de Israel é muito bem treinado, tecnologicamente muito bem nutrido, né? Há uma modernização muito grande, principalmente na área de inteligência e de armas tecnológicas. E isso é histórico, é bíblico. Israel sempre, às vezes com um contingente inferior, acaba vencendo batalhas e vencendo guerras. Então o exército tem uma cultura de cuidar muito bem da defesa, porque se considera muito vulnerável na região. Mas a boa tática de guerra mostra que não é bom abrir flancos, né, ao mesmo tempo de batalhas, porque enfraquece.
O que acontece é que Israel agora já está considerando que os principais líderes do Hamas já foram eliminados e que o Hamas já está desarticulado na faixa de Gaza, então seria um inimigo fácil e sem a garantia de receber suprimentos do Irã, ficaria até mais fácil. Então, esse é o raciocínio de Israel para levar duas guerras em frente. O que eu ouvi aqui hoje, vários analistas, é de que a situação é grave para o Irã, que a artilharia de Israel vai se intensificar e Teherã será uma cidade muito perigosa para os últimos dias, para os próximos dias. Ou seja, todos os indicativos de que a guerra deve se intensificar, ou seja, escalar, como é a linguagem que se usa. Então, assim, piora as condições para Israel, duas frentes de batalha, mas a avaliação de que uma está interligada com a outra, né? Tanto o Hamas, que recebia do Irã um apoio inclusive de estrutura, que vai ficar sem, porque esses contatos têm interrompido, e já está enfraquecido. Portanto, Israel fez esse raciocínio antes de atacar Israel por considerar que seria uma ameaça muito pesada, com possibilidade de artefato nuclear. O que a gente pode esperar nos próximos dias, hein, Zagalino, no teu ponto de vista? Eu tenho um olhar bem otimista em relação ao futuro desse conflito na região ali do Oriente Médio, levando em consideração que esse ataque organizado, planejado por Israel, demonstrou de forma bem aparente a fraqueza do Estado do Irã. O Irã, quando ele iniciou o suposto contra-ataque, o sistema de defesa antiaéreo israelense, ele teve quase 100% de êxito em pronta resposta às centenas de mísseis que foram enviados. E isso significa dizer que o sistema e todo o aparato de armamento, de guerra do Estado de Israel, com todo o avanço tecnológico que nós sabemos que existe naquele Estado, ele se demonstra com uma superioridade gigantesca. E o Irã, o comentário aqui mesmo que foi feito, pelo Luca Bassani, tem aeronaves muito antigas, com falta de manutenção. O que eles têm lá são 120 mil homens das forças revolucionárias, mais as forças do próprio governo, que não tem muito o que fazer num ataque que muitas vezes seria desordenado, sem essa força militar, sem o apoio de duas grandes potências que já se demonstraram neutras, que é a China e a Rússia. Então, o olhar que eu consigo enxergar é de um otimismo, que vamos poder chegar, eventualmente, ao fim desse regime teocrático, dessa ditadura que impera no Irã. E, contrário do que o Luca comentou, e em relação à forma que se daria essa queda desse regime, eu acredito que nós não temos outra alternativa senão a intervenção pelo meio correto. Vamos lembrar que a ONU ela foi criada depois da Segunda Grande Guerra Mundial para evitar novas guerras. Só que a forma que a ONU foi criada e a forma de guerra era completamente diferente do que nós temos hoje. Então a ONU não tem muito mais força, seja com o seu conselho, seja com a falta de deliberação dos membros, para poder intervir. Não existe outra alternativa senão o Estado de Israel, com o apoio dos Estados Unidos, de tentar colocar fim de uma vez por todas no regime. E isso é muito diferente de dizer do povo iraniano, até pelo fato de que todas as notícias que nós temos relacionadas ao povo iraniano é um povo muito amistoso, um povo de bem, que muitas vezes não quer estar sob a égide desse regime ditatorial, este regime que, infelizmente, é um risco não só ao Estado de Israel, mas também aos demais países do Ocidente, levando em consideração que eles financiam estes outros grupos, que é o que vocês estavam comentando, que muitas vezes se misturam os conflitos, muito em razão deste apoio do Irã e deste financiamento de grupos terroristas como o Hezbollah, como o próprio Hamas, que está envolvido na região do conflito da faixa de Gaza. Eu enxergo que o envio dos caças dos Estados Unidos e os anúncios de Donald Trump, eles fazem com que nós estejamos mais perto de um fim deste grande conflito e, se tudo der certo, de um fim deste regime, do que, de fato, a gente se perpetuar numa guerra como vem acontecendo aí na região da Ucrânia com a Rússia, porque envolve interesses completamente diferentes. Espero que sempre o melhor caminho seriam os acordos de paz, e diferente do que o Piperno comentou também no começo,
Eu e o Piperno, a gente converge no futebol, né? Nosso Palmeiras, que estreou muito bem no Mundial, mas em relação à questão de geopolítica, a gente diverge em vários pontos. Você pega, por exemplo, Piperno, os Estados Unidos ele tem que agir na região. Ele não pode ficar à mercê de ver um aliado seu envolvido num grande conflito, porque nós estamos vivendo exatamente uma discussão entre o Ocidente e o Oriente, mas não só isso, de regimes de governos ditatoriais no meio de um Estado de Israel que prega a defesa da liberdade do Estado Democrático de Direito. A gente tem que cada vez mais caminhar para o fim desses conflitos, dessas tensões no Oriente Médio. Agora, 4h25, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Quer acrescentar algo, Piperno, como você foi citado? Só uma coisa, né? Primeiro que os Estados Unidos não têm o poder de polícia do mundo, não foi delegado esse poder aos Estados Unidos. Segundo, quem foi, Zagarino, que disse que os Estados Unidos são modelos de instalação de modelos pacificadores e democratas? No próprio Irã, os Estados Unidos ajudaram a instalar uma ditadura terrível do Shah Reza Pahlavi. No próprio Irã, os Estados Unidos motivaram, né, e insuflaram Saddam Hussein a invadir o país. Então eu acho que, em relação ao Irã, os Estados Unidos não têm boas credenciais para se arvorarem de, digamos, os paladinos da ética e dos regimes democráticos, né? Arremate, Zagarino, para a gente poder seguir. Eu não discordo dos fatos que foram apresentados, históricos pelo Piperno, que, aliás, é um jornalista exemplar, né? Para trazer fatos históricos só o Piperno. Mas não significa dizer que os Estados Unidos hoje não têm essa capacidade. Você pega, por exemplo, uma grande potência da União Europeia, como a França, com o depoimento de Macron, dizendo, olha, a gente tem que chegar num acordo, e esse acordo vai ser feito de que forma? Porque a tentativa de acordo vem sendo tentada ser costurada há muitos anos por todas essas potências, mas ninguém nunca consegue chegar a uma conclusão. Então, os Estados Unidos não é o paladino da justiça, ele não tem o poder de polícia do mundo, mas ele ainda é a grande potência econômica mundial e, quer queira ou quer não, está do lado oposto geopolítico da China. Isso influencia na economia de todo o planeta. Então, nós brasileiros, que somos adeptos ao Estado Democrático de Direito, pregamos liberdade e queremos ver um Estado, que é o de Israel, no meio de uma região, por mais que etnicamente seja diferente, com religiões diferentes, todos possam viver de forma harmônica. Se a gente quer isso, os Estados Unidos estão fazendo um bom papel, porque ele é o único que está se envolvendo. Você vê, a Rússia e a China, que em tese são de lados opostos dos Estados Unidos, eles já se deixaram neutros, eles não querem saber do que está acontecendo, muito menos financiar. Eu enxergo com bons olhos essa entrada dos Estados Unidos, principalmente, e a gente tem que lembrar também, tudo isso pela existência do Estado de Israel. Em nenhum momento você vê Israel tentando extirpar do planeta Terra a região do Irã. Já o regime ditatorial iraniano, ele faz inclusive propaganda comercial com o fim do Estado de Israel.